Nesta aula, o debate é sobre as políticas públicas na cidade contemporânea. O convidado é o arquiteto Fernando de Melo Franco. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, atuou como docente por 13 anos da USP São Carlos. Fundador do escritório MMBB de Arquitetura em São Paulo, foi secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, atuando em projetos como o Arco do Futuro e o Arco do Tietê. Autor e consultor de projetos arquitetônicos e de planejamento urbano. Vou fazer um grande panorama do que foi a formulação da política urbana da cidade de São Paulo nos últimos 4 anos, na gestão Haddad de 2013-2016. Eu não sou muito afeito a fazer grandes panorâmicas, mas a gente ainda está no momento que está precisando fazer o balanço, está precisando fazer a síntese de algo muito importante que foi realizado durante todo esse tempo. Eu não estou propriamente interessado em que vocês entendam 100% de todos os conteúdos, mas entendam uma lógica que está por trás de um processo de formulação de políticas públicas que eu entendo que tem muitas analogias com o processo de projeto. E é isso um pouco um dos recados que eu quero trazer aqui, a especificidade de uma certa visão de mundo, nossa, enquanto arquitetos e urbanistas, de um instrumental que lida com uma série de questões, não necessariamente com o projeto de uma edificação, não necessariamente com o projeto de um contexto urbano, mas também, e por que não, com um projeto de políticas públicas. É um raciocínio muito análogo e essa é, no fundo, a mensagem, um pouco a questão do projeto expandido do seu horizonte da edificação para o projeto de outras dimensões, inclusive algumas dimensões que tão pouco são materiais, são matéricas, são tectônicas quanto a própria arquitetura. A primeira questão, eu acho, para toda e qualquer coisa, seja para um projeto, seja para a formulação de uma política pública, é exatamente a gente formular as perguntas, que é formular justamente a nossa compreensão de mundo, a nossa compreensão de um objeto específico. E aí a gente pode usar a mesma palavra que é tão cara, tão preciosa à nossa formação de arquitetos, que é a ideia do partido, né? E o partido aqui com um duplo sentido, um duplo significado. Não só aquele significado que é o de dar início a alguma coisa, dar partida em um processo, como também algo que é muito importante, que é a adoção, assumir uma posição no mundo, tomar partido de alguma coisa. É a partir, portanto, do partido que a gente se posiciona e que a gente começa a construir as respostas daquilo que a gente está investigando no mundo. A gente tem falado muito sobre a crise econômica do país, a gente, mais do que falado, a gente está sentindo na pele o impacto de uma crise de fato muito significativa, muito intensa, tirando as questões óbvias da crise institucional e da crise política, vem da impressão de que a partir do momento em que o mercado de commodities, ou seja, daqueles valores genéricos, daqueles produtos genéricos como soja, proteína animal, proteína vegetal, minerais, petróleo, começa a cair com a desaceleração da China e do mercado global, a gente começa a enfrentar um gigantesco problema. E é muito verdadeiro que as commodities têm um impacto muito grande na balança de comércio exterior do Brasil, as commodities têm um impacto muito importante na economia do país. Mas tem uma coisa muito curiosa, que é quando a gente olha o que a metrópole de São Paulo produz, a gente percebe que é quase que 3 vezes aquilo que as commodities produzem no PIB, no Produto Interno Bruto do Brasil como um todo. Portanto, tem uma questão para a gente pensar que é aliás, mais de uma questão. Primeira, até que ponto nós de fato estamos entendendo os fluxos econômicos, até que ponto nós de fato estamos entendendo o protagonismo e a importância do urbano, a importância das cidades, em especial das metrópoles e das redes de cidades, entre as quais Bauru se insere, em toda a lógica de produção de riqueza nesse país. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente, de fato, não vai conseguir endereçar respostas concretas, respostas
efetivas para a superação da crise econômica que a gente vive. Porém, quando a gente vai olhar essa riqueza produzida em São Paulo, onde ela se distribui no território, a gente percebe que a riqueza está sendo gerada nessas manchas roxas. O branco é o município de São Paulo, a mancha urbanizada é da metrópole como um todo. A gente tem um foco aqui, que é mais ou menos Alphaville, Barueri, Jandira, etc. Outro em Guarulhos, o ABC, e aqui a Marginal Pinheiros, Paulista e o Centro Expandido de São Paulo, que é onde de fato a riqueza está sendo gerada. Portanto, uma riqueza sendo gerada numa parcela bastante restrita de um território que é gigantesco. Quando a gente vai olhar a vulnerabilidade socioterritorial, ou seja, onde o território é frágil, onde as pessoas que habitam esse território estão em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, o roxo não toca as manchas vermelhas e amarelas da vulnerabilidade e vice-versa. Ou seja, há um descalabro de um quadro de segregação espacial, de desigualdade socioterritorial, que é um dos problemas raiz de todas as graves desfuncionalidades enfrentadas na metrópole e uma das questões, inclusive, que impedem um amplo crescimento econômico na cidade, na metrópole e, consequentemente, em todo o país. E é justamente esse quadro de desigualdade, essa explosão da urbanização informal por sobre as áreas verdes, que são as áreas de proteção ambiental, as áreas de produção de mananciais, que a gente percebe o quão esse quadro de desigualdade é nocivo para algo que não é ideológico, que é o meio ambiente. A segurança hídrica de uma metrópole de 21 milhões de habitantes está em risco. Vocês acompanharam os problemas de escassez de água recentemente. Há regiões do estado de São Paulo, como a região de Piracicaba, que padece, o seu desenvolvimento é refreado em função da importação de água de outras regiões para abastecer a metrópole. E se nós não atermos a essas questões, o meio ambiente vai dar a sua resposta e ela vai atingir, de certa forma, todos. E nós estamos, sim, com o planeta em risco, como todos sabem, e essa é uma questão muito importante para ser enfrentada, entre outras, por todo o instrumental de um arquiteto e de um urbanista. E, por fim, uma questão que eu acho muito importante, essa imagem ela é riquíssima, é a imagem de um arquiteto brasileiro que é professor em Winnipeg, no Canadá, Eduardo Aquino. Um primeiro olhar, a gente fala, puxa, mas esse é o melhor retrato de São Paulo, esse caos, essa balbúrdia, essa zorra total que é a cidade. E daí a gente começa a observar a foto, começa antes de mais nada a se perguntar onde é essa imagem, e eu respondo, é da 25 de março. Para quem não conhece a 25 de março, é uma das regiões mais pujantes do ponto de vista da dinâmica econômica, recebe cerca de 400 mil pessoas por dia para as compras de comércio especializado e é uma região que produz, vende, isso são dados oficiais, imaginem os dados extraoficiais, 19 bilhões por ano. Isso é uma economia para ninguém botar defeito. Isso, na verdade, é uma imagem que retrata que a cidade é, antes de mais nada, um território de disputa. E aí o arquiteto pode participar de que forma desse campo de disputa? Ele pode participar sendo mais um dos agentes dessa disputa, que tenta impor e ganhar as suas opiniões em relação a todos os demais, ou ele pode usar uma ferramenta que é preciosíssima, que é o projeto, como uma ferramenta de construção de pactos evidentemente sociais, que possam possibilitar a existência, a coexistência no espaço urbano. Dependendo da posição que a gente assume, como um arquiteto voluntarioso que quer, de fato, impor a sua visão perante todos, ou o arquiteto que é um negociador, um construtor de pactos que se expressam em projetos que se implantam no território, a gente vai ter formas de inserção profissional muito distintas. Se a cidade é esse território de disputa, a gente precisa estabelecer alguma lógica, alguns processos justamente de mediação
desse campo dos conflitos, e esse processo é exatamente a construção de instrumentos que possibilitem ao poder público de poder operar nesse quadro bastante complexo. A primeira coisa para construir esse instrumental, então, para que o poder público, que é aquele responsável, cujo papel é exatamente esse campo de mediação, possa operar, é, mais uma vez, a partir do olhar de um arquiteto urbanista, a compreensão do território como campo de articulação das políticas públicas. A primeira coisa que nós fazemos, quando é uma lei em São Paulo que obriga isso, nos primeiros 90 dias de governo, é a elaboração de um programa de metas. E nós fomos chamados, nós, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, hoje a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, fomos chamados para participar da elaboração pela primeira vez do plano de metas da cidade de São Paulo. E o que nós propusemos justamente foi pegar toda a listagem que vieram em planilhas Excel de todas as secretarias, das ações que queriam fazer. Nós empreendemos um trabalho bastante interessante de identificação e de articulação de cada uma dessas ações, dessas metas de governo, no território, identificando onde havia conflito, onde havia sobreposição, onde havia possibilidade de sinergia a partir do momento em que as políticas fossem integradas ao território. E disso resultaram 5 eixos de articulação territorial. O primeiro, exatamente a conservação das bordas da cidade, que vai enfrentar as questões fundamentalmente ambientais, hoje da zona rural. A redução da vulnerabilidade, que é a mancha amarela, onde basicamente, numa leitura muito rasteira, se encontram todos os assentamentos informais, os bairros vulneráveis, favelas, etc. Inclusive o Centrão, aqui a Sé, que é uma das áreas mais vulneráveis de toda a metrópole de São Paulo. A articulação das redes e centralidades, que justamente vai tentar entender uma grelha estruturante que relaciona fluxos da cidade, os padrões de mobilidade e os pontos de centralidade, que são aqueles pontos que concentram dinâmicas, que concentram usos e funções de grande impacto para toda a cidade. E, por fim, a estruturação do Arco do Futuro, hoje a macroárea de estruturação metropolitana, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente com calma. E, por fim, a requalificação da área central, mais uma vez porque é o centro de representação de todos e também é um território muito específico, singular do ponto de vista também da sua vulnerabilidade. Uma vez integradas essas políticas com um viés e um olhar para o território, então a gente começa a fortalecer os próprios instrumentos que permitam ao poder público atuar. E se a gente quer, então, fazer planejamento e se a gente acredita que o planejamento só é efetivo a partir do momento que isso é feito, de fato, em diálogo com a população, se a gente acha que a política é feita para as pessoas que moram exatamente na cidade, que essas pessoas têm direito e dever de coparticiparem de um processo de construção dos pactos do território onde habitam, então a gente vai precisar fortalecer os processos participativos democráticos. E nós fizemos, de fato, inúmeros desenvolvimentos muito interessantes que iam desde processos e metodologias de projeto, como vocês estão vendo aqui, em torno do centro, até também, isso na secretaria, até processos de ida aos bairros, construindo com a comunidade local, no seu local, como também processos de debate, oficinas, conferência, essa é uma imagem da Conferência da Cidade, que são momentos de debate público. É daí, então, que a gente vai desenvolver novas ferramentas e a gente estrutura todo um sistema de planejamento a partir do que o campo virtual nos oferece, de plataformas eletrônicas. Criamos o Gestão Urbana, que é uma plataforma onde não apenas disponibilizamos tudo o que é de informação, inclusive esses slides, essa apresentação, que são públicos, e essa plataforma serviu para que nós fizéssemos outras estratégias de debate efetivo. Então, uma ferramenta foi uma ferramenta para debater o plano diretor e o zoneamento e todos os projetos de leis e decretos.
em vez de ficar no blá 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 de que eu gostei, não gostei, é bonito, é feio, há todo um sistema que coloca a proposta, a minuta de projeto, a lei vigente, existente e comentários onde cada um faz por escrito um comentário que vai ser endereçado a cada um dos artigos, das linhas. Isso dá não só uma qualificada no debate, como também permite uma série de leituras desse debate. A gente, inclusive, viu que a participação da população, ela também expressa o quadro de desigualdade. Nas zonas mais privilegiadas, a participação é maior, nas menos é menor, etc, etc. Depois a gente sofisticou ainda mais e criamos, inclusive, ferramentas para poder discutir projetos e não textos como essa que vocês estão vendo, que são as construções dos perímetros de projeto dos planos regionais. E para que, mais uma vez, esse debate, esse processo participativo tenha substância, eu preciso empoderar a população. E eu preciso empoderar a população através do acesso à informação. Sem informação, eu não consigo participar do debate. E nós conseguimos implantar um projeto que vinha lá da gestão erundina da década de 80, que a Marta Suplicy tentou implantar e não conseguiu. E nós implantamos com apenas 8 milhões de reais, num orçamento de 4 anos de 200 bilhões, portanto, nada para uma cidade como São Paulo, e que foi justamente o sistema de informações do município. Nós articulamos 256 bancos de dados que estavam completamente pulverizados, sem diálogo nenhum. Criamos um sistema de metadados, de parametrização e de compatibilização das linguagens informacionais, um sistema de validação, e fomos sucessivamente colocando camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas de informação, inclusive informações fiscais, como IPTU, como quadros fiscais, entre outros, que deu à população uma possibilidade de fato entender o que está acontecendo, de poder participar e de poder fazer análises, todo e qualquer um, que são muito importantes para a construção desse processo político, democrático, como a gente pode entender. E, por fim, criamos um sistema de monitoramento das ações. Porque não adianta fazer um plano diretor, não adianta fazer um projeto e depois ir embora, porque arquitetura é espaço versus tempo, não é só espaço. E um plano diretor que tem vigência de 16 anos, ele não é implementado do dia para a noite. É muito importante a gente monitorar e saber os efeitos benéficos e maléficos daquilo que foi inicialmente pensado e que ao longo de 16 anos vai sofrer inúmeras interferências, inúmeras variáveis, porque ninguém prevê com exatidão o futuro. E essa plataforma justamente está permitindo, se continuar ativa, a que todo e qualquer um possa de fato estar acompanhando cientificamente os efeitos da política e não retoricamente. Uma vez essa lógica do sistema de planejamento fortalecida, então a gente começou a fazer talvez algo que foi a grande tarefa da gestão, que foi a revisão do marco legal da política urbana. O que é isso? É o conjunto de leis e decretos que regulamentam as formas de desenvolvimento da cidade, de uso e ocupação do solo, entre tantas outras coisas. As leis mais famosas é o Plano Diretor Estratégico e a Lei de Zoneamento, mas também tem Código de Obras, tem uma série de decretos e também tem agora o PDUI, o Plano Diretor, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que seria o Plano Metropolitano, que é uma nova obrigação vinda do Estatuto da Metrópole. Cada peça tem o seu objetivo e tem a sua estratégia. A gente conseguiu aprovar já em 14 e corremos para isso com o plano diretor, para ter tempo da implementação dos instrumentos previstos no plano diretor. Complementamos com o zoneamento em 16 e entregamos o decreto, publicamos o decreto dos planos regionais, das subprefeituras, também em 16. O plano diretor, fundamentalmente, ele é muito complexo, eu vou só dar curtas mensagens. A gente divide a cidade em setores, cada setor é chamado de macroárea, cada macroárea tem um conjunto de questões que a qualificam, que a singularizam, conjunto esse de questões que muito provavelmente precisam também de instrumentos específicos
para enfrentar essas questões. E cada macroárea, então, vai ter a sua estratégia. Para resumir, a gente tem as macroáreas reagrupadas em 4 cores, as macroáreas verdes, que vão basicamente conversar, dialogar com as questões ambientais, as amarelas, que vão dialogar basicamente com as questões da vulnerabilidade socioterritorial, esse salmão, que na verdade é o tecido consolidado da cidade, que evidentemente precisa de uma eterna qualificação, mas é um tecido da cidade que já está, né? E por fim o vermelho, que é a chamada macroárea de estruturação metropolitana. Já a lei de zoneamento, ela estabelece para cada centímetro quadrado da cidade regras muito claras, ela estabelece um conjunto de zonas que vai dizer o que pode, que não pode, quanto pode, como pode, se pode e assim por diante. Quando a gente olha esse mapa e a gente vê a quantidade de zonas, é muito difícil compreender o que esse zoneamento está discutindo. É um mosaico completamente indescritível em certos aspectos. Então, a gente resolve agrupar essas zonas todas com características análogas, num conjunto também de 3 cores. Basicamente, as zonas chamadas de zonas de preservação, que vão legislar sobre as áreas de conservação e preservação ambiental, as zonas aí meio laranjinha, salmão, que são as zonas de qualificação, que vão justamente enfrentar os tecidos ordinários da cidade, já consolidados em maior ou menor grau, inclusive os territórios informais. E, por fim, as zonas de transformação, onde se quer, de fato, uma transformação efetiva e intensa do uso do solo, que é a rede vermelha, que, no caso do projeto, ela vai apontar para os eixos de estruturação da transformação urbana, que é exatamente as áreas que vão relacionar de forma indissociável a expansão da rede de transportes pública da cidade e a intensificação do uso do solo. Essa é a lógica que rege por trás de todo o zoneamento. E vem aí o PDUI também, que a gente fez uma primeira proposta, isso é responsabilidade do governo do estado, mas no PDUI a gente então vai enfrentar as mesmas questões no âmbito metropolitano, a gente desenha primeiramente também esse mosaico muito difícil de entender e a gente simplifica num diagrama que vai repetir as mesmas questões que já foram em São Paulo, só que dessa vez na sua grande articulação metropolitana, e fica bastante claro que o verde não é da zona sul de São Paulo, mas é de toda a borda da cidade, que tenta conter o espraiamento urbano, e ao mesmo tempo o vermelho é um rizoma estruturante de todas as relações e funções de abrangência metropolitana. Só que a gente vai um degrau para baixo, porque o diretor, o zonamento ainda estão pairando numa alta distância, criando regras muitas abstratas e genéricas para uma cidade que é muito compartimentada e que é inclusive subdividida em 32 subprefeituras, algumas delas, eu não sei quanto é que está Bauru, mas eu acho que a maior subprefeitura está próxima da população de Bauru, em torno de 400 mil habitantes. Se vocês têm uma ideia, a gente tem 32 cidades dentro de uma cidade só, sem contar as que estão de fora na metrópole. E aí a gente estabelece uma lógica diferente, que é uma lógica aí de articulação das ações, das políticas públicas no espaço público, basicamente ações que vão integrar e construir projetos. Aí já não a regulação, mas a construção, a estruturação de projetos que vão ordenar a transformação efetiva do território. E aí a gente faz um árduo processo, que aqui eu resumo em 3 imagens só, de como cada um dos planos, de como cada uma das ações do governo, em especial da secretaria, podem vir a ser transformadas em realidade, qual é o mecanismo, a engrenagem dessa máquina que pode fazer a coisa acontecer. Então, essa é a engrenagem dos planos regionais, eu não vou me ater, porque essa é a engrenagem dos planos metropolitanos e essa é a engrenagem talvez mais importante, que é do PIU, Projeto de Intervenção Urbana. A gente estabelece uma figura onde
um projeto e, portanto, a gente traz para o centro da mesa a ideia de que o projeto é um instrumento, um procedimento estruturante para toda e qualquer ação, onde um projeto regido por toda uma lógica de participação, de validação, de pactuação, etc. e tal, é aquele instrumento que vai justamente possibilitar, a partir do conjunto de leis abstratas e genéricas que a gente tem, abordar a especificidade de cada território, de cada centímetro quadrado da cidade. E talvez isso seja uma questão que ainda está muito incipiente, mas que eu acho uma das mais valorosas em tudo que a gente fez, que foi, a partir disso, tentar reconstruir um campo de urbanismo nesse país, que se perdeu lá na década de 50, onde houve uma cisão muito forte entre o saber do projeto arquitetônico, da edificação, como a gente conhece, e o planejamento normativo de outro lado. E há muita dificuldade, eu acho que a Adalberto é um dos caras que mais briga por isso também, de construir um campo compartilhado que ressignifique um olhar, uma ação que a gente possa chamar de urbanismo, que é muito diferente do planejamento e é muito diferente do projeto. Urbanismo é uma terceira coisa. Já que a gente, então, construiu todas essas engrenagens, elas existem, vamos, então, tentar botá-las a teste, botá-las à prova e ver como a gente, de fato, começa a produzir as ações efetivas de transformação. E eu vou descrevê-las, grosso modo, a partir, mais uma vez, daquela lógica das articulações territoriais do programa de metas. Para a gente entender como é que um programa de metas abstrato dos primeiros 90 dias vai depois resultar, no momento de término, na lógica pela qual ele estruturou as ações. Então, a reordenação das bordas da cidade, a gente está sofrendo um processo ainda de precarização e de expansão da informalidade brutal. A imagem das favelas que a gente conhece, ainda de tijolinho, baiano à vista, está sendo suplantada por isso que é um acampamento de refugiados com lona, etc., um grau de precariedade, e isso bota em risco toda a área de produção de mananciais da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população de cerca de 170 mil pessoas, onde essa população depende da produção agrícola ainda. Mas totalmente desvalorizados, jovens evadindo, e esse não é o agronegócio, não é o rural aqui no interior de São Paulo. Não é aqui que está a produção de soja, não é aqui que está a produção de proteína. Isso é um espaço entre o urbano e o rural do agronegócio, um espaço que ninguém está olhando, mas que é parte constitutiva da cidade. E a gente remonta a zona rural, parece algo anacrônico no século XXI, mas justamente para permitir acesso a linhas de financiamento federal para a agricultura familiar, que só pode acontecer em área rural. E uma vez oferecido, então, acesso a crédito, a gente começa a pensar as estratégias de fortalecer a cadeia da agricultura como uma estratégia possível de contenção, de mitigação do espraiamento dos setores informais sobre as áreas de mananciais. Por quê? Porque se essa galera, se essa população, de fato, conseguir aumentar a sua renda, talvez eles consigam contrabalançar e se opor a lucro que é a urbanização informal de uma terra que não tem valor, porque a lei não permite fazer nada. Então, a gente inverte e não fala o que não pode fazer, a gente fala e fomenta e privilegia aquilo que pode fazer nesse território. E a gente está vivendo, apesar da crise, um momento em que a agricultura orgânica está crescendo a 25% ao ano, e a gente então pensa, puxa, mas se a gente fizer a transição agroecológica desse sujeito, ele vai então vender e ganhar 3 vezes mais com o mesmo trabalho e vai sair de uma condição de extrema pobreza. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado consumidor gigantesco em São Paulo, cada vez mais procurando orgânicos, crescendo 25%. Se a gente fizer esse casamento, será que pode acontecer? E esse é o trabalho justamente de Ligue os Pontos, que é um trabalho em que a gente vai fazer o projeto, o desenho
de uma cadeia de valor, de um fluxo econômico, uma cadeia de valor econômica. Puxa, mas isso é projeto? É projeto e por que não? Ainda que não envolva uma materialidade. Mas, curiosamente, quando a gente estabelece a lógica entre todos esses pontos, o ponto que mais conexões tem é exatamente a terra. E, mais uma vez, a gente justifica por que o olhar de um arquiteto, por que o olhar de um urbanista sobre os fluxos econômicos, porque eles não existem dissociados do território e o território é a nossa matéria-prima, o território é o nosso objeto principal de reflexão. Cada ponto desses, é muito longo, eu não vou mostrar, mas cada ponto desses tem um programa de governo, tem uma lei, tem um decreto, seja federal, estadual, municipal, que justamente, uma vez identificados e colocados em sinergia, tiram ações isoladas, públicas, para colocá-las no sentido de construírem uma política pública. E é quando a gente estabelece esse projeto, que na verdade foi um ensaio que a gente fez, é que a gente entende uma lógica, um procedimento muito interessante, que esse processo de reconhecer aquilo que já está lá, porque nada desses pontos foram invenção nossa, mas estabelecer novos nexos, novas conexões entre esses pontos, nos remete a uma capacidade muito importante de projetar políticas públicas. E a gente dá o nome justamente de Ligue os Pontos para esse projeto. Esse trabalho depois foi enviado para um concurso da Bloomberg Philanthropies. Nós ganhamos um prêmio de financiamento de $5 milhões, 17 milhões de reais, que agora está sendo, cujo contrato está sendo assinado com a prefeitura nesse momento para trabalhar os próximos anos, trazendo, estruturando uma plataforma de encontro entre produtores e consumidores, justamente para fazer com que esse projeto ganhe concretude. O resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis. Basicamente, o que a gente tem aí é a questão da moradia digna, do acesso à moradia a todos nós, toda a população. E aí a questão da habitação não se resolve apenas por uma ação, mas ela nem tão pouco por um plano, mas ela vai acontecer a partir do momento em que eu articulo uma série de instrumentos, uma série de ações numa política coesa. Então, parte disso, dessa política integral, é o próprio plano municipal, são as zonas especiais de interesse social, os processos de regularização fundiária, as fontes de recursos, instrumentos que vão permitir a obtenção desses recursos e uma nova coisa em São Paulo, que é a cota de solidariedade, que diz que até a partir de um certo volume de construção, todo e qualquer empreendimento tem que contribuir, dar sua cota de solidariedade e construir 10% de moradia popular ou dar os recursos correspondentes a isso. E para a gente conseguir isso, um dos instrumentos talvez mais importantes foi a adoção do coeficiente básico 1 para toda a cidade, que trabalha com o conceito de solo criado. Hoje até fiquei sabendo que o Duca morreu, faleceu, Domingos, uma das principais pessoas em São Paulo, já estava bastante idoso, que ajudou a conceber essa ideia do solo criado, que é o seguinte: todo e qualquer proprietário tem direito a construir uma vez a área do seu terreno. Afinal de contas, se eu tenho um lote de terra, esse lote de terra tem 1.000 metros quadrados, eu tenho direito a 1.000 metros quadrados. Tudo que excede a área do terreno é solo criado, ele não existe antes, né? E o solo criado, ainda que seja possa vir a ser de propriedade de um privado qualquer, ele é um bem comum, ele é um bem público e por esse bem comum a gente vai cobrar essa possibilidade de construir mais. Quando a gente estabelece o coeficiente básico 1 para toda a cidade, e São Paulo, obviamente, que a gente precisa construir muito mais, isso traz a possibilidade de uma arrecadação de fundos muito importantes que vão depois vão abastecer o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que tem todo um regramento para justamente investir na produção de cidade. Rua, infraestrutura, escola, creches, etc, etc, etc. Como é que a gente operou o Fundurb?
Aqui é onde o mercado imobiliário, justamente no centro expandido, é mais intenso. É justamente aí que a gente mais arrecada outorga e a gente usou exatamente na periferia, na sua maior parte, portanto, operando esse instrumento como instrumento redistributivo de parametrização da cidade, não porque a gente é bacana, mas porque se a gente não fizer isso, aquelas desfuncionalidades urbanas vão acarretar numa piora do nosso quadro ambiental cada vez mais frágil. Sem contar, evidentemente, as questões éticas, ideológicas, sociais e assim por diante. E as zonas, as EIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, é exatamente o estoque de terra que vai garantir ao longo do tempo que a cidade possa oferecer espaço para que se construa casa para todo mundo. A gente tem 1/3 da população de São Paulo, município e metrópole, em condição de vulnerabilidade, precariedade, ou seja, 3 milhões na cidade, 6 milhões na metrópole. E a gente tem um déficit hoje estimado de 380 mil unidades. E se a gente não fizer nada até o fim do prazo de vigência do plano diretor, o déficit vai para 770 mil unidades. E a gente precisa de terra para isso. E as EIs justamente é um instrumento que cria esse estoque de terra. Mas a gente viu que ao longo da história, os EIs existem há muito tempo, talvez tenha aqui em Bauru, desconheço, mas as EIs não têm sido garantias para que, de fato, os imóveis sejam disponibilizados para a produção de moradia, retornem, de fato, ao mercado. E, para isso, a gente regulamenta um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, a função social da propriedade, que diz, mais uma vez, o seu conceito, a PEUC, parcelamento, edificação, utilização compulsória, mas o que fala a função social da propriedade enquanto conceito? A nossa Constituição garante a propriedade privada de um bem qualquer, terra, imóvel, que seja. Mas a função dessa propriedade, ela tem que ser regida por uma função social que é maior do que a função minha enquanto privado. Então, há uma lógica que vai identificar quais são os imóveis subutilizados ou não utilizados na cidade. Uma das estratégias para a gente descobrir isso é só olhar a conta de luz e de água. Imóvel que não, a conta de água é zero e a conta de luz é zero, obviamente não está sendo ocupado. E aí tem todo um rito de notificação e tal, que depois, identificação, notificação e tudo mais, que depois vai incidir IPTU progressivo e começa a ficar tão caro que o sujeito se vê obrigado a botar isso de volta no mercado. Em 2 anos de operação desse instrumento, a gente notificou, aliás, 1.260 imóveis, talvez o valor até seja diferente hoje, que equivale a 2,5 milhões de metros quadrados. E isso, pelos cálculos da SEAB, garantiria só em 2 anos espaço suficiente para a produção de 80 mil unidades. Tem espaço na cidade, tem sim terra, e se a gente começar a operar esses instrumentos de forma sinérgica, a gente talvez consiga superar esse problema. O eixo de fortalecimento das redes das centralidades, a gente então tem todo o sistema de transporte, tem aqueles polos de comércio, de serviços e também de equipamentos que estruturam os territórios locais, que a gente chama de rede de centralidades. E nessa rede de centralidades a gente então coloca parâmetros de intensificação do solo relacionados com a distância e com o tipo de modal de transporte. O ônibus é uma coisa, o metrô é outra, onde de fato a gente cria uma série de incentivos. Mas o que é importante, a gente não regula toda a edificação a ponto de definir a cor da fachada, mas a gente prioriza algo que é muito estratégico. Se a gente precisa garantir a individualidade de cada edifício, a individualidade de cada projeto, a singularidade de cada processo construtivo, etc., 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 a gente precisa, por outro lado, regular aquilo que é o ponto de tangência, o ponto de vínculo entre cada objeto arquitetônico, cada objeto edificado e aquilo que é comum na cidade, que é o seu chão. Então, a gente estabelece um monte de regras incentivadas para que nesse chão, independente do formato e da singularidade do seu produto imobiliário, nesse chão haja
dinâmicas que construam e fortaleçam o domínio público. Fachadas ativas, ou seja, usos que se relacionam com a rua, fruição, espaços públicos, proibição de estacionamento de automóvel e tal, justamente para fortalecer o vínculo entre o individual e o coletivo, o chão comum da cidade. E a gente continua o projeto dos CELS, aquele projeto que começou com a Marta Suplicy, onde um grande complexo de educação, cultura e esportes é muito importante na reestruturação de territórios frágeis da cidade. Esse é o mapa de todos os equipamentos em São Paulo, cada cor é uma coisa. O que é interessante é ver que o amarelo, que é educação, é bastante homogeneamente distribuído pela cidade inteira. Já o vermelho, que é cultura, é concentrado no centro expandido. E o CELS, o que é? É a implantação de uma nova edificação, um novo programa, que vai ser o sol, a estrela de uma constelação de equipamentos já pré-existentes que gravitam em torno desse novo conjunto, onde coisas que não podem estar em todas as creches e todas as escolinhas de bairro vão existir, como teatro, cinema, piscina e outras coisas. Então, aquele CEL, aquele projeto integrado de equipamentos, se transforma no território CEL, que é exatamente essa rede de equipamentos integrada e articulada no território com as diversas políticas públicas que os conformam. Por fim, o quarto eixo, que é a estruturação do Arco do Futuro, que é a macroárea de estruturação metropolitana. Ela coincide, é fruto das principais várzeas dos rios Pinheiros, Tietê, Tamanduateí, onde o processo de urbanização, de industrialização aconteceu ao longo do tempo da cidade. Esse território é justamente onde as indústrias se instalaram. A gente está vivendo um processo de estruturação produtiva, as indústrias saíram. Bauru tem a questão ferroviária, que é análoga, etc. e tal. E é esse território que oferece as maiores possibilidades de transformação, porque é um território plano, grandes glebas, áreas muito subutilizadas, muito investimento em infraestrutura, canalização dos rios, as marginais, a CPTM, a ferrovia, etc, etc. E a gente divide a macroárea de estruturação metropolitana, porque ela, na verdade, ela fala da metrópole e não da cidade. Todos vocês, quando chegam em São Paulo de carro, com certeza vocês se acham, quando vocês chegam em alguma marginal, e vocês devem ter, assim como eu, a sensação de que entram em São Paulo quando atravessam a ponte que os levará aonde vocês se destinam. Então, as marginais, essa macroárea de estruturação metropolitana, ela corresponde a toda a funcionamento regional. A gente divide em setor, cada setor vai ter uma lógica de projeto, entre outros, as operações urbanas, os instrumentos de operação urbana, que só pode, no caso de São Paulo, nesse território, que aí vão ser projetos bastante complexos e tal, é outra discussão. E esses projetos, aqui para vocês terem uma ideia, a Experurbanismo foi canalizada 90% só para fazer a estruturação desse cardápio de projetos que, uma vez mais integrados, articulados, constroem essas energias necessárias para a transformação desse território, que é onde a gente pode ainda abrigar 1 milhão de pessoas, que ainda vai chegar na cidade de São Paulo até 2040, quando a população vai se estabilizar. Mas, mais uma vez, não adianta só fazer projeto, não adianta só fazer plano, a gente precisa, se uma operação urbana é para acontecer ao longo de 20, 30 anos, a gente precisa justamente pensar a gestão disso, e para isso a gente reforça todos os mecanismos de gestão, constrói uma diretoria que não existia, etc. e tal, para pensar o projeto, as ações, espaço, tempo. E resulta em projetos também muito concretos, como esse que é na área da CT na Barra Funda. O que vocês estão vendo aqui é o campo do Palmeiras e do São Paulo de treinamento, só para dar uma referência e tudo mais. Por fim, a requalificação da área central. Para aí a gente trabalhou com uma estratégia focada nos espaços públicos, não na requalificação dos espaços públicos, mas na reconquista do domínio público. O espaço é uma materialidade, o domínio é uma forma de uso sobre um espaço, uma materialidade. E aí vem as ciclovias, vem os trabalhos de segurança viária, com foco na segurança do pedestre, redução de velocidade, faixas de pedestres, requalificação de calçadas, entre muitas coisas.
e o programa de requalificação dos calçadões. Essa é a Rua 7 de Abril, antes a Rua de 7 de Abril hoje, e é incrível ver o uso dessa rua. Quando a gente bota bancos, isso vai reconstruindo o domínio público, vai reconstruindo as formas de estar na cidade, não apenas de acelerar e passar sem parar na cidade. É outro conceito de mundo. O parar é outro conceito muito distinto do acelerar. É bom a gente deixar isso bem claro. E a gente também fez um programa muito bacana que é o Centro Aberto. Pegamos espaços deteriorados e fizemos, aqui é na frente da Faculdade do Largo São Francisco, aqui é saída do metrô, o metrô cerca em volta, etc e tal. Isso virou nisso, isso, as crianças que ficam intocadas nas invasões, não tem onde brincar, de repente se vê elas à noite. E há um processo de gestão, há um container, há um monitor que toma conta disso, guarda as cadeiras à noite. Teve um certo dia que o monitor tomou mais do que ele devia, se esqueceu de guardar tudo e no dia seguinte, quando o outro monitor chega, estavam todas as cadeiras no mesmo lugar. Reconhece-se, quando se reconhece o valor do que é público, o público não destrói aquilo que já é dele. Aqui na Liberdade, antes e depois, São Bento, antes e depois. Isso é todo dia acontecendo agora, à noite também, inclusive criando outras formas de construir. Isso é a Igreja lá de São Bento, que ninguém construía, ninguém olhava para essa igreja, etc. e tal. Você vai construindo outras relações a partir de ações de projeto muito singelas como essa. E, por fim, os parklets, mais uma vez, essa retirada de vaga e colocação. O Rio de Janeiro foi mais esperto, criou um nome muito bonito, que é Paradas Carioca. A gente usou esse nome, parklet, que é uma mistura de parque, o parque inglês do estacionamento, com pallet, que é o engradado de madeira da logística, que deriva nisso lá em São Francisco, mas a gente criou um manual, a gente mais uma vez destrinchou todo o caminho das pedras para que isso pudesse ser feito em escala, de forma oficial, com o poder público regulando, com o privado fazendo, etc. e tal e tal. E enquanto a maior parte dos parklets, que talvez vocês conheçam na Vila Madalena, são bartlets, ligados a bares e restaurantes, a gente construiu os públicos nas subprefeituras, justamente com outro foco, que é construir o espaço da sociabilidade. E isso é muito bonito, é um dia de semana de manhã, aqui na frente tem um açougue, são mulheres que combinam a mesma hora de ir no açougue para comprar a janta e se encontram, sentam, conversam, ou então no Piqueri, algo que vai reinaugurando e reinventando, inclusive, as formas de construção da paisagem em São Paulo, algo que a gente pouco discute, e é incrível como um simples banco tenha um impacto que extrapole, atravessa o Rio Tietê e vai para o outro lado e começa a criar situações como essa. E, por fim, o registro das ações. É muito importante a gente registrar tudo, a gente comunicar tudo, até porque esse registro, por um lado, serve justamente para a gente validar esses pactos que vão sendo feitos, ele serve para comunicar, ele serve para construir as ações, mas também o registro é uma forma nossa de reflexão que é super importante. E nós sempre fomos acusados de um excesso de academicismo, e eu não acho que haja um excesso de academicismo. Talvez o que haja é um excesso de reflexão, mas sem reflexão não há ação, só há reação, e nós queremos ser atores, agentes da nossa construção de futuro e não reatores, reativos a esse processo. E, portanto, a gente precisa sim pensar. Todas essas imagens estão disponíveis nesses sites, elas são públicas, são de domínio público, vocês podem pegá-las, usá-las, abusá-las, viralizá-las. Vai ser um grande orgulho para a gente tudo isso. Muito obrigado.